Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 1º de novembro de 2022 para o evento 838020 na UC de Processos de Fabricação Convencional. Pessoal, fazendo a recapitalização, né? Nós começamos a aula falando dos processos de fabricação, nós falamos sobre torneamento, fresamento, furação, mandrilamento, eletroerosão. E hoje nós vamos para os processos de conformação mecânica e de união de peças, né? Então aqui tem essa diferenciação, os processos de usinagem, de conformação e de união. Então, começando, né, para a base de muitos dos processos, né, de fabricação é a fundição. Então, o que que se baseia essa fundição, né? Utilizado para produzir chapas, barras e outros produtos. Neste processo, as peças são produzidas por meio da fusão dos materiais através do aquecimento. Sua principal característica é o aquecimento do material até em seu estado líquido. Então, eles pegam lá, né, tarugos, pega materiais no estado sólido, né, aços, ou fazem mistura em altos fornos, né. Alto forno é o forno que faz, né, faz a fundição do material, né? Leva ele até o estado de fusão, que é tirar ele do estado sólido e colocar no estado líquido. Por quê? Porque no estado líquido você tem a possibilidade de moldá-lo. No estado sólido é muito mais difícil, gasta energia. O nível de dureza do material desse também é bastante elevado, né? Por isso que é feita essa fundição. Então traz ao estado líquido e depois molda, né, esse material. A fundição não só produz a matéria-prima que será utilizada em processo de fabricação, como também se produz peças que serão destinadas a outros fins. Aqui a imagem, né, gerando um alto forno aqui. Outro processo é a laminação, que é o processo que transforma o material em diversas formas. É utilizado quando se deseja modificar a geometria do material, possibilitando que ela seja destinada a outros processos de fabricação, podendo acontecer a quente ou a frio, né? A laminação consiste na passagem do material entre dois cilindros laminadores, modificando a seção do material dando de forma. Então aqui, ó, tem a placa A, né? Os blocos e tarugos que passam por chapas, a placa, né? Não é placa não, é só placa, passa por chapas, por perfis, ou para fazer chapas, perfis, trilhos ou barras, né? Então aqui tem a forma de fazer essa moldagem do material. Outro processo é a trefilação, né? Que é o processo de conformação mecânica, que consiste em passar o material através de uma matriz de forma similar ao processo de extrusão. Mas neste caso, o material é puxado, né? Produzindo materiais de seções e formatos reduzidos, né? Aqui vem puxando o material, passa, né? Por moldantes, né? Fariam moldes ali, você consegue fazer até fios, né? Muitas vezes cabos, fios, e conseguindo diâmetros e seções muito menores. Outra forma é o forjamento, né? O processo de fabricação acontece há milhares de anos, desde a época em que o indivíduo fabricava diferentes produtos, como espadas, ferraduras e outras, né? Comum aí para quem já assistiu aquelas séries lá medievais, né? Game of Thrones e tudo mais. Então, o pessoal forjar. O que que é forjar? Ele vai pegar o material dele, né? A chapa ali. Vamos dizer que ele queira fazer uma espada. Ele aquece o material, coloca num formato e depois vem batendo para moldá-la. Então ele molda na pancada, né? Então aplica-se essa força sobre o material. E ele sempre está sobre uma bigorna, né? Justamente para ter deixar ele mais retilíneo, né? Deixar ajustado. Então aqui ele trouxe, né, espadas, ferraduras e outras que eram forjadas manualmente até se obter o resultado desejado. E outro processo, né, é a extrusão, que consiste em pressionar o material contra uma matriz de modo a recriar o perfil dela no produto. Então a matriz é o moldante, né? É o mandril. E o tarugo ela vai moldar para a saída, né? Geralmente para tubos, né? A gente tubos estrudados, né? Justamente para fabricá-los. Aqui nós temos também a trefilação, que é um processo de conformação similar, né, ao processo de extrusão a frio. No entanto, através desse processo pode-se obter no produto características difíceis de serem alcançadas pela extrusão. Então, ele traz um a mais, né? O material é comprimido em uma matriz de canal convergente, em que, à medida que o material é puxado, sua seção é reduzida.
que a gente viu lá nas imagens, né, no slide anterior. Então, através da trefilação, pode-se obter produtos com características particulares, como rolo de arame, cabos e fios de diferentes seções e formatos, dependendo da aplicação que será destinada. Esse processo produtivo proporciona ao produto produzido boas características dimensionais, qualidade superficial e elevados comprimentos. A operação de trefilação de um material acontece à medida que o material sofre esforço de compressão contra a fieira e começa a escoar, adquirindo as características da matriz, né? O processo de trefilar possibilita a obtenção de produtos bem especificados. E para que todas as características tenham boas qualidades, a matéria-prima fio-máquina passa por algumas etapas antes de ser trefilada. Então tem todo um processo, porque se você puxar às vezes com um torque muito alto, você vai arrebentar esse fio. Se bota a matriz com uma seção muito pequena, né? Um diâmetro pequeno no seu condutor, no seu fio, no seu cabo, e puxa numa velocidade que ele não suporta, então entra todos aqueles limites, né, que ele tem de tração, limite de compressão, limite de flexão. Então, cada tipo de trabalho de movimento que você vai fazer durante a trefilação, você tem que estudar e perceber nesses limites para que o material tenha um bom desempenho e que ele, no fim, né, chegue ao resultado desejado. Então, aqui, ó, umas etapas, né? Selecionar o material. Então, para o processo de trefilação, a matéria-prima fio-máquina, né, é obtida através do processo de laminação. Geralmente é quente, ela passa pelo processo de decapagem mecânica para remover as impurezas da superfície do material, sendo posteriormente lavado e coberto. Então, ele passa por um tratamento, né? Ele tira as impurezas, ele faz a decapagem, né, desse material, e depois ele é lavado e coberto. Então ele toma banhos químicos, né? Para ter substâncias que o protejam mecanicamente, ação de algumas intempéries, né? Ou reações químicas aí quando ele está exposto, né? Exposto ao clima, né? Exposto ao ar livre. Então depende muito do material que você vai utilizar. Segundo passo, segunda etapa, né? Fixar matéria-prima, fio-máquina. É fixado em garras de tração que irá puxar o material até que adquira as características desejadas. E trefilar o material, né, que ao ser puxado irá passar pela fieira, diminuindo seu diâmetro. Passará em quantas fieiras for necessário para adquirir a característica especificada. E a cada fieira, ele terá o diâmetro diminuído de forma progressiva. Ao finalizar o material, será bobinado para armazenagem. Então, quando a gente compra, né, o pessoal brinca de carretel, mas a bobina, né? A bobina do cabo, a bobina do fio, ele já vem dessa forma, né? Justamente porque você imagina você armazenar um fio esticado, tanto de espaço que você precisaria. E a desordem, né? Então é a forma mais simples de fazer o carregamento. E aqui as imagens, né? Mostrando o processo que entra, né? A matéria-prima, tem os canais convergentes, são as matrizes, e a saída do produto, que é o rolo de fio máquina. Então vai passando esse material depois da laminação, ele vem pelas fieiras, né? Então a fieira ali é a matriz, o molde. E os rolos de tração são quem puxam, né? Esse fio. E aí ele vai sendo enrolado lá no rolo de fio trefilado. E aqui é um detalhe da fieira, né? Como ela é feita. Então, basicamente, ela vai ter um processo de alongar, né? Ela diminui a seção e vai alongando esse material. Voltando aqui no processo de fundição, né, que foi aquele primeiro, é um processo de fabricação que consiste basicamente em fundir o material, despejando posteriormente um molde para que ele adquira a forma geométrica da cavidade do molde, dando origem ao produto. Então você pega um líquido, lembra do gelo, né? Quando a gente pega água no estado líquido e coloca no molde lá na geladeira, né? Então basicamente isso. Hoje em dia tem moldes aí de diversas formas, né, para fazer o gelo, né? Que a gente utiliza em casa, então assim é feita a fundição. A diferença é que é metal, né? É metal no estado líquido, e os moldes também não são tão simples, porque a temperatura, o metal geralmente, né? Ele vai estar em temperaturas acima de 900, acima de 1000 graus Celsius, dependendo do teor de carbono desse metal. Então você imagina quais materiais suportam, né, estar expostos a temperaturas acima de 900, 1000 graus Celsius sem que mudem, né, de forma física.
Então, até a questão do molde é importante nesse processo de fundição. Então, quais são os moldes, né? Tem um molde permanente, que servem para realizar a fundição em materiais que têm o ponto de fusão mais baixo do que o aço ou do que o ferro fundido, e são mais aplicados quando se produz muitas peças. Por quê? Para se fabricar um molde desse, né, tem todo um gasto, não é feito de qualquer forma. Então, o molde permanente você vai gastar tempo e vai gastar capital justamente para ter uma replicabilidade, né? Se você não for ter isso, não tem por que ter um molde permanente. Então, nesse molde permanente, né, o metal em estado líquido é vazado entre as partes do molde fechado, revestidas de desmoldante. O fluido, por sua vez, irá escoar através, né, do canal de distribuição, preenchendo a cavidade do molde, dando forma ao produto. Após resfriamento do material, o molde é aberto para remoção do produto. Então, o produto ele entra líquido e ele faz o resfriamento dentro do molde. Então, quando resfria o material, vamos lá, você colocou no alto forno lá, o material saiu da temperatura ambiente, né? Ele subiu lá até acima de 1000 graus Celsius, até o seu ponto de fusão. Ele está no estado líquido, você injeta ele no molde. Depois ele vai tender ao equilíbrio, né? Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então ele vai perder esse calor, né? Ali e vai voltar ao estado sólido. Só que a diferença é que como ele estava líquido, ele se molda, né? O líquido consegue se moldar. Então ele ocupa todo o espaço do molde e quando ele é resfriado, ele já vai ter o formato que o seu molde foi fabricado. Com isso, ele volta para o estado sólido, né? E aí, quando você abre o molde, você tem um material metálico no estado sólido, conforme o formato que você projetou. Então, aqui, ó, temos a fundição por gravidade, né? O metal fundido é vazado entre as partes do molde metálico através do canal de distribuição, escoando até que a cavidade seja completamente preenchida. Então, tem a peça pronta ali, ela vai ter rebarbas, né? Então, ali, ó, você pode ver que tem a peça aqui ajustada, depois vamos tirar as rebarbas e tratar, né, esse material para ficar com a superfície conforme a gente deseja, o nível de acabamento solicitado. Temos por pressão também. Nesse método, né, o metal fundido é vazado na câmara de uma injetora e será posteriormente pressionado para entrar na matriz, até que toda a cavidade seja preenchida. Após preencher completamente a cavidade, a pressão continua sendo exercida até que o material se solidifique e possa ser removido do molde. Então, tem uma pressão durante a injeção. Olha lá, a matriz é bipartida, ele ele faz essa pressão justamente, né, para garantir que ele adentre todas as cavidades que são necessárias, né, para a fabricação dessa peça. Então, é por gravidade. Então, isso também define a forma construtiva com que vai ser feito o molde, né? Se você vai conseguir aplicar pressão, você não precisa se preocupar tanto, né, com como esse fluido vai preencher, né, todas as cavidades, porque justamente a pressão vai fazer esse trabalho. Agora, se for por gravidade, aí você tem que tomar cuidado, né, em entender como funciona o escoamento desse líquido, né, desse material metálico no estado líquido, para que todas as partes sejam completamente preenchidas, né? Temos o molde temporário também. Então, aqui o processo ocorre de forma diferente, né? O molde vai ter característica similar, né? Vai ter cavidade, canal de distribuição, e quando o material se solidifica, o molde é quebrado para a remoção do produto. Quando se utiliza molde temporário ou em areia, né? Que muitas vezes a gente utiliza areia verde, né? Eu, quando fiz essa matéria na faculdade, a gente fez moldes em areia verde para construir uma chave, né? Uma chave, uma ferramenta. Então, aqui, tanto moldes temporários ou moldes em areia, o modelo que auxiliou na confecção do molde é utilizado outras vezes, assim como a areia do molde que é quebrado, ela vai ser reutilizada. Então, os processos com moldes temporários podem ser de areia verde ou cera perdida. Aqui eles mostram, né? Os processos, modelo, aquecimento, remoção da cera, material, o metal líquido aqui enchendo os moldes e depois a quebra do molde para pegar a peça pronta. Então, para realizar o processo de fundição, a gente tem que fundir o material,
tem que vazar esse líquido, né? Esse metal que vai estar no estado líquido no canal de distribuição do molde. Depois tem que resfriar, né, esse material que vai estar dentro do molde. Depende do tipo de resfriamento que você precisa, né? Característica que você precisa no seu material. Você pode deixar ele resfriando ao ar ambiente ou utilizando outros métodos, né? Depois você remove o produto do molde. Se for um molde permanente, você abre ele e retira. Se for um molde temporário, você vai ter que quebrar o molde, né? Depois você vai limpar e rebarbar o produto, tirar as rebarbas, né? Tratar a superfície e depois verificar, né, se ele realmente ficou dentro das medidas e das características projetadas para ele. No caso o molde seja, né, um permanente, deve abrir as partes do molde para remover o produto fundido. Se for temporário, a gente quebra, né, o molde. Então, após finalizar o processo de fundição, o produto deve ser rebarbado, podendo ou não passar por outros processos para agregar características especificadas. Mais um dos processos nós temos a estampagem. A estampagem é um conjunto de processos de conformação mecânica que realiza transformações em um material pressionado contra uma matriz, agregando ao produto final as características da matriz, tendo perfil de chapa, plano ou oco, a depender do processo pelo qual passou. Exemplo aí, a forma de fazer pudim, né? Então, muita gente aí gosta de pudim. Imagina para fazer uma forma naquele formato. Quão chato é para fazer, imagina você construindo aquilo, né? Com chapas e chapas cada vez mais leves, né? E mais finas. Então, aquele processo é justamente o punção contra a matriz, né? Ele pega uma chapa lisa, né? Uma chapa plana, coloca lá, vem os moldes, né? Para fazer esse processo de confecção um exemplo que eu estou dando aqui dessa forma de pudim. Então, ele vem o molde, ou vai ter a matriz, né, com o molde, vai vir o punção e pressionar. Então ali vai ter o molde vai ser bem parecido com o formato, né? Vai ser bem parecido, não vai ser o formato que você quer com que seu material saia, né, com o seu produto final. Então ele vem, pressiona, ajusta o material conforme as paredes, os limitantes, né, do molde, e depois, né, dele aplicar essa força, vai ter uma deformação plástica, né? Porque se eu fosse uma deformação elástica, o material sofreria essa força e depois voltaria ao seu estado original. E aqui é uma deformação plástica porque ele adquire um novo formato. Então ele deforma plasticamente e com isso você tem o seu produto final. São outros materiais também feitos dessa forma, né? Pelo processo de estampagem. Esse eu acho um dos mais legais, né? Porque a gente vê as formas complexas ou partes aí que a gente nem imagina como é confeccionado. E aqui, né, traz muitas respostas aí pra gente. Então, a título de curiosidade, né, vocês que estão assistindo esse vídeo, essa web, peço que procurem aí, né, no YouTube, processos de estampagem, né, acontecendo na prática. Então, né, o processo de estampagem é realizado por meio de uma ferramenta de estampo que pode ter diferentes características que variam de acordo com o produto que se deseja obter. Então, punção, a matriz e a chapa plana. Punção vai exercer pressão nessa chapa contra a matriz, né? Então, estampagem por corte, dobra ou repuxo. O processo acontece através da alimentação de material na ferramenta de forma automática ou não, né? Então, depois que você coloca esse material, a prensa é acionada movimentando a ferramenta de estampo, que pressiona o material contra a matriz, realizando a operação, né? Então, esse processo utiliza-se a matéria-prima que vem de processos anteriores, como o processo de laminação e o de usinagem. Para que as operações de estampagem realizem, né, o processo de maneira eficaz, é necessário atentar-se aos parâmetros utilizados no processo, dimensionando todos os detalhes da ferramenta ao produto final. Essas operações são realizadas a frio e seus parâmetros precisam estar bem dimensionados para garantir que o produto final tenha as especificações desejadas, né? Estampagem aqui por corte, né? Processo de estampagem que modifica a forma, agregando novas características ao material através do corte. Esse processo pode produzir furos, detalhes e pré-formas para operações posteriores. Então, de forma simplificada, né, essa operação ocorre quando punção pressiona o material contra a matriz, até que os detalhes de ambos sejam produzidos no material. Então, até que realize o corte. Então, nesse processo aqui, cisalha o material. Então, ele cisalha a placa.
Você vem, aplica a força, vai ter o molde, ele corta, né? Precisar ali é cortar. Então ele corta e aí você tem o material no formato que você deseja. Temos por dobramento, né? Que a dobra é uma operação de estampar, geralmente ocorre após o material ter passado pelo corte. Nesse processo, a matéria-prima, que é uma chapa, a matéria-prima, né? Que é uma chapa que é posicionada entre as partes da ferramenta de estampo, que quando acionadas, né? Conformam o material agregando-lhe novas características. Aí, a punção vem, aplica contra a matriz e ela dá o formato. E temos o repuxo, né? Que é o processo de estampagem profunda, né? Caracterizado por obter produtos de diferentes formas volumétricas, assim como na dobra, né? O material que é repuxado também pode vir do processo de corte. Aqui, ó. Punção tem a matriz e isso forma rugas, né? Rebarbas. Então, né? No repuxo, a matéria-prima geralmente é cortada em formato de blank. Blank é o nome para chapas planas, né? Sendo posteriormente submetidas aos esforços do punção contra a matriz, adquirindo após o processo a forma volumétrica, ou seja, oca, né? Como é conhecido. Esse processo é muito utilizado para obter utensílios domésticos com panelas de diferentes formatos. Então, lembrando também, né? A espessura dessa chapa, né? O material com qual ela é feita também implica, né? Em que tipo de prensa que você vai utilizar e qual vai ser o material e você vai ter o seu molde. Mais um processo aqui é o dobramento, né? Uma das operações de estampagem que consiste em modificar o material além do seu limite elástico. Então, elástico é quando ele sofre a deformação e consegue voltar para o estado original. Plástico, ele não volta ao estado original. Então, aqui é ele passa do limite elástico, né? Então, ele começa a ter deformações plásticas. O material sofre tensões que provocam tração e compressão no mesmo, transformando uma chapa plana de uma superfície em duas ou mais superfícies formadas pelo ângulo entre elas. Então, no dobramento, né, deve-se levar em consideração a recuperação elástica e a linha neutra, que são características do material que tendem a influenciar na sua modificação durante o processo e nas características obtidas pelo produto final. O ângulo do produto final deve ser dimensionado de forma que, no processo produtivo, ele esteja menor que o especificado, para que ao final do processo, quando o material se recupere elasticamente, ele esteja com um ângulo determinado no projeto. Então você vem aplicando, né, pressão ali para que ocorra essa deformação. Então a linha neutra deve ser levada em consideração porque através dela é que se obtém a dimensão final do produto. Ela é a parte do material que não sofre as tensões de compressão nem de flexão. Então, ela mantém, né, a sua dimensão. Então, a linha de cima, né, a superfície comprimida e representada, a linha neutra mantém a dimensão e temos a linha tracionada que vai aumentar, né, a sua dimensão. No processo de dobramento, também temos que selecionar a matéria-prima, verificar características da ferramenta para definir como se iniciará o processo, né? Então, o que que você quer fazer? Quais são os passos necessários que essa prensa vai ter que realizar, conjunto com as matrizes, né? Para que você adquira, se eu fizer uma dobra X antes da dobra Y, aí eu fiz a X, depois não dá mais para fazer a Y, perdeu o material. Então, esse processo tem que ser estudado justamente para manter, né, a sua matéria-prima, que você possa mudar, né, ou que você possa seguir a sequência necessária. E depois iniciar a operação de dobramento, né? Você posiciona a matéria-prima, vem, né, ferramenta, o punção, a matriz, e eles vão fazendo os movimentos necessários para que ocorram as dobras qual você programou. E o repuxo, né? É um processo de conformação mecânica que a gente viu, né? Ou chamado de dobramento oco, né? É uma chapa plana que será transformada em um produto com forma volumétrica. As características do produto são obtidas através do acionamento do punção, que pressiona, né, a chapa contra a matriz, uma ferramenta de estampo, fazendo com que o material sofra diferentes tensões, se deformando até adquirir o perfil da matriz. Então tá aqui, ó, punção, prensa, né, a prensa para a chapa e a matriz, né?
Ela fica com as bordas lisas, dependendo de como é o processo também. Então, esse repuxo é feito em etapas, caso o produto seja mais complexo, com altas profundidades e diferentes perfis. Sendo assim, o material é repuxado de forma progressiva até alcançar a especificação desejada. Então, aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro estágio, né? A chapa e ela vai aumentando a profundidade. Então, aqui, ó, tem o disco, né? O punção e a matriz. E assim vai. Então, aqui, ó, mostra a matéria-prima no começo, todos esses passos e aqui o final, né? O produto repuxado, que já é um utensílio aí, do um utensílio doméstico. Voltando aqui, ó, para a gente não se perder. Então, falamos aqui sobre os processos de conformação e o processo de união, que é mais tranquilo, né? Mais comum no nosso dia a dia, que a gente já, provavelmente a maioria já está acostumado, né? Um deles é o processo de soldagem, que é um dos processos de união de materiais que ocorre, né, com a fonte de calor aquecendo o material com ou sem metal de adição, podendo ou não aplicar pressão, né? Esse processo é utilizado largamente na indústria, em variadas aplicações, e a união do material pode acontecer através de pressão ou fusão. Então, tem a soldagem por pressão, é onde a superfície do material de base são pressionadas, né, uma contra a outra. Então, com a aplicação da pressão, a superfície entre eles tende a aumentar a temperatura, deformando-se plasticamente, unindo as superfícies. E temos a soldagem por fusão, né, onde o material de base é fundido com metal de adição ou não para que ocorra a união das partes. A união do material ocorre após a solidificação do material. Então, para soldagem, né? Mais comum aí, que eu mais vejo no dia a dia, é por eletrodo revestido, né? Que a gente utiliza um eletrodo, então ele pode ter diferentes tipos de revestimento. Então, durante essa operação, né, o eletrodo se aproxima do metal de base, formando um arco. Ele irá produzir calor, fazendo com que o metal de base e o eletrodo fundam-se, unindo o material e consumindo o metal que constitui o eletrodo. Temos a solda TIG, né? Que é caracterizado por utilizar um eletrodo de tungstênio. Então, daí vem, né, o T do TIG é do tungstênio, sendo o processo protegido por um gás inerte, justamente para que não ocorra reações e que você consiga soldar de forma adequada, né? O eletrodo não é consumido durante a operação. Pode ser utilizado um metal de adição, se for o caso, né? Se for necessidade. Então, as soldas TIG são com eletrodo de tungstênio. E temos as soldas MIG-MAG, né, que são caracterizadas por unir as peças através da fusão, utilizando um eletrodo metálico que é consumido à medida que a operação é feita, né? Diferenciação do MIG para o MAG se dá o tipo de gás. Se for um gás inerte, o processo é denominado MIG. Se for um gás ativo, é MAG. Esse gás, né, é o que protege a poça de fusão onde ocorre a solda, para que não ocorra impurezas também durante essa solda. E com isso, né, você vai criando aqueles sobressaltos no material chamados de escória, né? Então, se tiver escória aí durante o processo de soldagem, você perde a qualidade. Então, isso aqui já vai evoluindo o nível do operador, né? De quem faz. Isso aqui hoje em dia está em falta em diversos países do mundo, né? Quem trabalha bem com solda. Já ouvi diversos e diversos casos aí de pessoas, né, que foram convidadas a trabalhar em indústrias, né, em outros países aí justamente por ser bons operadores de solda, né? E aí tem vários níveis, né, que a gente vai adequando e conseguindo certificações. Então, os elementos básicos para a execução do processo de soldagem são o metal de base, que se refere às partes que serão unidas, a junta, né, que é a região onde ocorrerá, né, a união do material, e finalmente o metal de adição, que pode ser utilizado ou não, e refere-se ao material que irá unir as partes e a fonte de energia, possibilitando o aquecimento dos materiais envolvidos no processo. Então, se ele vem com metal de adição aquecendo ali, né, ou nos outros, você vai aquecendo parte. Então, como a gente viu lá no começo, se a gente aquece muito o metal, ele vai aproximando, né, do seu estado líquido. E com isso você consegue, de certa forma, misturar
essas dois metais, né, de base, esses dois elementos para fazer a união. Geralmente essas uniões são de materiais são de mesmos materiais, né? Então ali para você ter um ângulo reto, para você ter um outro formato que não é vendido comercialmente, você faz essa união. E algumas dessas uniões precisam de um metal de adição, que também é necessário. Então, você aquece, né, a solda e alcança temperaturas altíssimas, e você vai trazendo o seu material sólido mais próximo do estado metálico para que ele se misture e de dois elementos vire só um, né? Ou pelo menos, vire só um elemento unido. E outro processo é a brasagem também, né? Que é, que é realizada através da adição de um material fundido entre as partes da peça. Pode ser uma brasagem forte ou brasagem fraca, dependendo da temperatura utilizada no processo. Caso o ponto de fusão do metal de adição seja superior a 450 graus, o processo é chamado de brasagem forte. Se inferior, é chamado de brasagem fraca. Então, o processo de brasagem é classificado a partir da forma como ocorre o aquecimento do material, sendo assim classificado as diferentes formas. Então, tem brasagem por chamas, né? Aqui entram aqueles, não sei se alguns já viram, né? PPUs, ou aqueles turbo torch, né? Para fazer a brasagem, né? Aquecer. Então, eles produzem essa chama, né? Ele é feito de forma manual, podendo também ser automatizada e utiliza como fonte de calor o maçarico. O processo acontece quando a chama do maçarico aquece a superfície limpa da junta, fazendo com que o metal de adição se funda unindo as partes do metal base. Temos a brasagem em forno também, né? Então, o metal de adição deve estar posicionado na junta do metal de base, sendo posteriormente levado ao forno para aquecimento. O princípio do processo é o mesmo, né? O conjunto abaixo do ponto de fusão do metal base será aquecido e irá se fundir com o metal de adição, unindo as partes do material. Então, isso pode ser por maçarico, né? Por chamas ou em forno. Certo, senhores? Então, o nosso planejamento, né, da aula da semana anterior, a gente finaliza hoje, trazendo esses processos de conformação conforme a nossa tabela ali, né, que a gente viu. Então, falamos sobre torneamento, fresagem, furação, mandrilamento, eletrolesão, laminação, extrusão, forjamento, perfilamento, estampagem, soldagem, brasagem e colagem, né? Colagem a gente não falou que é menos difundido esse método, né? Que aí depende muito do nível de dureza do seu material. Então, esse fica aí de tarefa para vocês estudarem, né? Os processos de união por colagem, mas é basicamente utiliza, né, um material que tem essa propriedade de fazer essa união e é feito por pressão. Então exerce uma pressão bastante elevada com esse material de colagem para unir essas duas superfícies, tubos, o que for. E a colagem é o que oferece menor resistência mecânica, né, quando você vai fazer a separação. Então, aqui vão diferentes, né? Diferentes processos justamente pela questão da proximidade, né? De levar o metal até a próximo seu ponto de fusão e depois unir ele a outro, né? É o que garante uma melhor resistência mecânica. Então, por isso as soldas são muito utilizadas no nosso dia a dia para fazer essas uniões, certo? Então é isso, pessoal, né? Agradeço a presença de todo mundo. Espero aí que nas nossas próximas webs estejamos presentes, né? Na última tivemos aparecimento e hoje, infelizmente, não tivemos ninguém. Mas seguimos firmes e fortes aí, buscando as competências e habilidades que a gente veio buscar nessa UC. Então, bons estudos a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.